Oi, eu sou o Bruno e esse é o Resenha Rápida pra você. O que é o Resenha Rápida? É um quadro que eu trouxe aqui pro canal, onde eu vou fazer uma resenha rápida de um filme que eu assisti recentemente. E eu não vou me preocupar em adentrar muito no plot, nas reviravoltas ou em qualquer parte do spoiler do filme. Eu vou dar mais uma resenha rápida e trazer meio que uma visão geral sobre o filme para te ajudar a escolher se você acha que vale a pena ou não você investir o seu tempo para assistir esse filme. Hoje a gente fala de Balls Up, que é um novo filme de comédia aí zoando o Brasil. E que, cara, pensando muito sobre esse filme, eu entendi que ele é um rage bait pra brasileiro, pra internet como um todo. Ah, Bruno, o que é um rage bait? Rage bait é tipo quando você vê aqueles vídeos no TikTok onde a pessoa tá falando algo muito absurdo ou ela tá fazendo uma receita ali na cozinha dela, que é muito idiota, tipo aquela menina que dizia que, se bem que aquilo era uma piada, né? Ela dizia que, hoje o meu almoço é miojo torrado no óleo, sabe? Umas coisas muito absurdas. E aí, quanto mais absurdo, obviamente, mais o rage bait, mais gera clique, mais gera a atenção do pessoal que vai lá comentar, xingando, reclamando, falando que é absurdo o que tá acontecendo ali. Então, seria mais ou menos isso que é o rage bait. E eu sinto que esse filme é um grande rage bait. Por quê? A gente tem um filme que vai se passar no Brasil, vai falar de Copa do Mundo, falar de futebol. E, gente, em determinado momento, ele vai citar Brasil versus Argentina, que a gente sabe que é uma das maiores confusões que a gente tem no mundo futebolístico aqui no Brasil, América do Sul, né? Principalmente porque o futebol pra gente é muito relevante, né? Movimenta muito o comércio, movimenta muito a indústria cultural. Enfim, então é um assunto que chama muita atenção de muita gente. E esse filme vai tocar nesse elemento e falar mal, e xingar, e reclamar, e esnobar, menosprezar esse elemento específico. Então eu vou resumir rapidamente o que é a premissa desse filme, apesar dele não ter muita premissa, dele ser muito qualquer coisa. Mas vamos lá. A gente vai acompanhar dois personagens, um que é um especialista em vendas e outro que é um especialista em criação de produtos. Os dois têm falhas e eles são colocados para trabalhar juntos em um novo produto, para que esse produto seja divulgado durante a Copa do Mundo. A gente vai acompanhar mais ou menos ali, bem no início do filme, como esses personagens existem nesse mundo, né? Nessa história. A gente tem um personagem que é super confiante, que é o Mark Wahlberg, e ele é o vendedor, ele se dá bem, e ele menospreza muito o personagem que é o seu coadjuvante, que é o estereótipo do gordo nerd germofóbico, certo? Então a gente tem esses dois personagens que acabam sendo antagonistas, né, nessa construção do universo, e eles são colocados para vender, no caso é uma invenção do personagem, né, que é a protagonista do Mark Wahlberg. Ele é colocado para vender, ele criou no caso, né, uma camisinha que cobre também o saco. Gente, aí, calma, que o filme melhora. Não melhora não. Então o que acontece? Essa é a grande invenção, é o Balls Up. Pegou agora? Então, eles vão, né, fazer uma venda desse produto para o comércio do Brasil. Eu não entendi muito bem por que é o governo. Enfim, uma galera que tá organizando lá no Brasil o campeonato da Copa do Mundo no Brasil. E aí eles vão tentar vender esse produto para esse produto ser o produto oficial da Copa do Mundo, né? Então, eles não conseguem, eles conseguem, mas não conseguem, e aí gera tudo isso, e esse é o que dá o início à história. A história vai se passar quando eles vêm pro Brasil, no trailer já é revelado, né? E eles acabam irritando os brasileiros por conta de dar errado a Copa do Mundo, certo? E aí o filme vai se alongar por uns plots que não vão muito pra lugar nenhum, mas que eu sinto que é como se o cara que escreveu esse filme tivesse as suas rusgas, tivesse as suas críticas e quisesse muito fazer uma história zoando as coisas que ele não gosta. Ele não gosta de futebol, ele simplesmente não gosta, porque ele repete muitas vezes o quanto é absurdo a importância que as pessoas dão ao futebol no Brasil, principalmente. Ele não gosta de ambientalista, ele trata os ambientalistas aqui como se eles fossem realmente pessoas muito malucas, hippies, estranhas. E ele também trata o pessoal da América do Sul, né, como se eles fossem grandes fascistas militarizados, milícias armadas. Por quê? Porque ele tem, por exemplo, o governo do Brasil persegue também os personagens principais e eles são liderados eu acho que é o Luciano Zafi, o nome dele? Maurício Zafi, sei lá como é o nome. Enfim, que é um ator brasileiro aí das antigas. E ele é tipo um grande general corrupto, sabe? E tem, também apareceu nos trailers, tem um grande
narcotraficante, que é vivido pelo Sacha Baron Cohen, né, que todo mundo conhece, do Borá e de outros personagens. E, nesse caso, né, ele é um grande narcotraficante brasileiro, irmão da Gisele Bündchen. É isso. E aí, cara, vai ter muitas piadinhas que, como eu falei, parece que são rage bait. Tipo, ele escolheu temas que acha que vão gerar algum tipo de comentário, algum tipo de buzz, algum tipo de relação ali, e trouxe pro filme em forma de piada pra gerar algum comentário. E por que eu acho que são rage bait? Porque eu sinto que as piadas não são exploradas pra ficarem tão engraçadas assim. Por exemplo, tem muitas, assim, de novo, é um besterol. A gente sabe que esse filme é um besterol. Mas eu sinto que os besteróis normalmente conseguem zoar um elemento, e quando esse elemento é zoado, ele consegue gerar um avanço na trama. Por exemplo, vamos falar do besterol mais clássico de todos, que é o filme de paródia, Todo Mundo em Pânico. Em todos os filmes de Todo Mundo em Pânico, quase todos os filmes de Todo Mundo em Pânico, você tem uma linha narrativa. O personagem vai sair do ponto A para o ponto B. Aqui os personagens vão do ponto A para o ponto B, muitas vezes, e é como se eles estivessem andando em círculos. Círculos, a ponto do filme ficar chato. Você não sente que rola um avanço do personagem. Você não sente que você tá rindo, se divertindo, enquanto as loucuras vão acontecendo. Você sente que eles estão dando voltas ali, são círculos, e repetindo as piadas, sabe? Então, acontece muito a piada, como eu falei, de criticar futebol, de não entender por que futebol é tão idolatrado. Eles criticam muito a questão do narcotráfico. Tô tentando não dar muitos spoilers, nem se você querer assistir esse filme. Eu, inclusive, não recomendo muito porque ele não chega a ser tão engraçado. Mas tem de novo, falando do elemento do que seria engraçado, que é a piada, e por que esse filme é um besterol, e ele não tem vergonha de ser um besterol, não. Eu acho que ele se propõe a ser um besterol, mas a produção e o roteiro são muito fracos pra gerar uma comédia interessante, pra gerar uma comédia boa. Então, por exemplo, vai ter muita piada de pinto, vai ter muita piada de sexo, vai ter muita piada de gay, né, por assim dizer. Então, por exemplo, eles vão fazer piadas com um elemento lá que todo mundo sabe que você ser mula, né, pra atravessar drogas de um país pro outro. E aí, por exemplo, vai ter piadinhas relacionadas a sexo, a oral, por aí vai, tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sinto que o filme não tinha uma história tão boa assim, tão grande, tão relevante assim, mas sabia que era um tema que ia chamar a atenção. Gente, a gente tá falando que no Brasil a gente sabe que o brasileiro domina a internet. Tanto que você sabe que tem muitos artistas dos Estados Unidos, principalmente, que adoram falar sobre o Brasil, comentar alguma coisa do Brasil, porque o fã brasileiro vai lá e deixa aquela pessoa famosa, vai dar cada vez mais espaço pra aquela pessoa. A gente vê o pessoal Todo Mundo Deu Chris, a gente vê o Julius, né, também Todo Mundo Deu Chris, mas que é o Terry Crews. Ele ficou muito famoso, ele tem muitos personagens, e ele é muito querido no Brasil, assim como outras pessoas, outros cantores, outros artistas. Então o Brasil tem uma presença online muito grande, e isso gera, principalmente considerando que esse filme saiu pro streaming, né, da Prime Video, então isso gera um buzz muito grande, isso gera, é um filme falando do Brasil, então vamos lá assistir, vamos ver qual é que é. E obviamente é um filme que não vai muito pra lugar nenhum, como eu falei. Eu tô aqui aberto o IMDb, e eu tô surpreso porque a nota do IMDb é 4.6, né? Eu acho que é uma nota até alta pra o que eu achava que esse filme ficaria. A gente tá falando 4.6 de 10, tá? Então, mas é porque a gente já viu notas antes do IMDb ficando com 3, 2, 1. Então eu achei interessante, achei relativamente a questão do... Como é que se diz? Da nota, né? A nota tá relativamente mediana ali, né? Não é um filme que tá fazendo muito sucesso, né? Tá no Prime Video. E vamos lá, a direção é do Peter Farrelly. O roteirista é o Paul Wernick e o Rich Reese. E ele tá estrelado pelo Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser, além do Sacha Baron Cohen, né? O Paul Walter é o que eu falei que é o personagem que faz o estereótipo do cara gordo, sabe? Então, tá nesse lugar aí. E aí, agora eu vou entrar num pouquinho mais dos estereótipos do porquê que eu acho que esse filme ele é tão fraco no que ele se propõe. Primeiro, como eu falei, o elemento do Brasil e das piadas são ofensivas, mas a gente já espera que seja ofensivo. O estadunidense, ele vai fazer as piadas, ele vai menosprezar tudo, principalmente os países que ele não considera relevantes. Então, por exemplo, vamos fazer uma comédia do cara na Rússia, o russo vai ser aquele estereótipo do cara sem emoções, sem sentimentos e que vai ser o assassino maluco. Vamos fazer aqui no México, todo mundo é traficante e canta La Macarena. E vamos fazer no Brasil, todo mundo é louco por futebol e adora sexo. Então, são esses estereótipos que a gente sabe que são estereótipos nocivos, mas que a gente meio que já espera e quase releva. O que me incomoda nesse filme é as voltas que ele dá pra terminar em lugar nenhum. E, de novo, só provocar. Por que ele não provoca e a história caminha? Ele provoca como se ele estivesse só dando soco aqui e acolá e ver quem se ofendeu, tá bom pra ele. E aí eu vou deixar bem estabelecido por que eu acho isso, por que eu sinto que foi isso acontecendo no filme. Eu vou agora dar um grande spoiler, mas o ponto é, eles atrapalham a Copa do Mundo, fazem com que a Argentina ganhe a Copa do Mundo, e o governo da Argentina dá um jeito de resgatar eles do Brasil, tirar eles do Brasil, levarem eles pra Argentina e transformarem eles em heróis nacionais, porque eles fizeram com que a Argentina ganhasse do Brasil na Copa do Mundo. E aí eu sinto que isso ofende todo mundo, ofende a Argentina, ofende o Brasil, ofende a cultura do esporte, ofende tudo e todos. De graça, porque a piada não é boa, a piada não é interessante, não é tipo assim, meu Deus, sabe? Não é uma boa piada. E quando a piada não é boa o suficiente pra se manter,
a gente percebe que ela tá lá só pelo segundo motivo, que é você bater na pessoa. Porque você tem que entender que o humor, nesse caso aqui, ele funciona como se ele fosse a pancada, né? O punch, né? Então, o que eu vou dizer? Explicando um pouquinho da teoria do humor. Quando a pessoa tá em situação de poder e você brinca com ela, você faz piada dela, você ridiculariza ela e ela sai um pouco dessa posição de poder. Então ela tava tão poderosa, que agora você fez piada dela, ela volta a ser um pouco mais humana. Agora, quando você faz piada com alguém que já tá numa situação de ser menosprezado, de ser humilhado, você deixa ela como sub-humana. Então vai por aí o elemento que hoje em dia o pessoal fala, é tudo mimimi, não pode mais fazer piada com nada, o mundo tá chato. O ponto é, quando você tem que entender pra que serve o humor. O humor, ele serve, acima de tudo, pra naturalizar, pra deixar todo mundo no mesmo lugar. Só que quando você escolhe bater em quem já tá sendo subjugado, você tá transformando aquela subjugação em pior. Então vai pra esse caminho, entendeu? E aí, de novo, o estadunidense faz piada com a América do Sul porque ele não respeita a América do Sul. Ele acha que o único país que importa no mundo é os Estados Unidos. E aí o roteiro vem pra esse lado, onde tudo é exótico, tudo é maluco. E a gente tem, por exemplo, um país inteiro perseguindo duas pessoas. Óbvio, isso é o absurdo da coisa. E o narcotraficante é irmão da Gisele Bündchen. E assim, eu acho que essa piada específica do narcotraficante, esse é o único elemento no filme que eu acho que rende boas piadas. Rende piadas interessantes. Por exemplo, uma piada que pra mim é uma piada de texto, que a gente determina, por exemplo, tem piada física, tem piada de texto, tem piada de entrega, né? Então, tem uma piada de texto que pra mim é muito boa, quando o cara fala, gosto muito de você, porque a gente apostou que o Brasil ia perder, e graças a vocês o Brasil perdeu. Aí falando pro personagem, né? Gosto muito de você, no caso, um dos traficantes falando pro personagem. Gosto muito de você, e por isso eu mato quem você quiser. Aí já começa um pouquinho, né? Mas até que é engraçadinho. E aí o cara fica, não sei. E aí fala sem querer o nome do outro coadjuvante, né? O nome do outro personagem principal. E aí você pensa, então isso aí vai gerar alguma coisa, isso aí vai gerar alguma outra situação, porque o traficante sem querer anotou o nome do amigo dele, então vai gerar uma situação engraçada no futuro. E não gera, não. Não vai pra lugar nenhum. Essa piada morre aí e não significa nada. E assim, isso vai se repetindo, por exemplo, eles vão parar no meio da Amazônia, eles matam um jacaré sem querer, e eles comem esse jacaré. E aí, obviamente, a gente não quer cobrar realismo de um filme de comédia. Mas como é que eles conseguiram comer o jacaré? Eles não tinham nada. Eles estavam literalmente com a perna quebrada, cheirados de cocaína e tentando fugir pela floresta. Mas eles conseguiram assar e comer um jacaré, um crocodilo. Então fica estranho, mas isso era pra ser uma piada, né? E a piada mais na frente aparece quando eles matam e comem esse crocodilo, como sendo o motivo pelo qual os ambientalistas vão odiar eles e caçar eles, porque eles mataram um crocodilo e tá uma espécie ali ameaçada. E aí você sente que as piadas não foi uma grande piada, não foi uma boa piada. Não teve uma boa recompensa, não foi tão interessante, não foi pra lugar nenhum. E como eu falei, no final do filme, no final das contas, eles rodam pra acabar com a Argentina, tirando eles do Brasil e transformando eles em heróis nacionais na Argentina. Então o filme, pra mim, ele é fraquíssimo, a comédia dele não é muito boa, tem algumas piadinhas que funcionam, mas a maioria não é boa. E, como eu falei, ele tem esse elemento de ser um grande hate bait pra falar mal, pra pegar quem gosta do Brasil, ou os brasileiros como um todo. Que você vai sentir isso até na trilha sonora. Se você for, por exemplo, começar a assistir, você vai ver que é como se alguém tivesse colocado lá no YouTube música brasileira. Aí as primeiras 5 músicas que apareceram, eles colocaram como trilha sonora desse filme, porque tá lá. Tem o Barbatuques, tem se não me engano, Chico Buarque, sabe? Tem o estereótipo do brasileiro, tem ali, sabe? Fora todas as questões dos preconceitos e estereótipos da população como um todo. Eu acho que é um filme fraquíssimo, inclusive tem até, eu separei até aqui pra ler pra você, um dos reviews lá no IMDb, que é um review que tá, no caso, tá em inglês, né? Então nem é um review brasileiro, não, é um review estadunidense, que o cara fala o seguinte, eu tô traduzindo, tá? Em tradução livre. Eu entendo que muitas pessoas não gostam do filme. E sim, é um filme muito cru e bem ridículo. Eu assisti depois de ter bebido algumas, sem nenhuma expectativa, então pra mim é um filme ok. Ou seja, se você não esperar nada do filme, se você for assistir um pouco bebaço, você até pode gostar do filme e achar ele ok. Então, tipo, até a galera que era pra, enfim, só achar graça do absurdo, já vai estar achando que ele é um filme que não entrega muito, sabe? O que eu acho, e de novo, por que eu acho que isso é ruim? Por que eu acho que ele ser um grande hate bait é ruim? Porque eu sinto que é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade de você fazer um filme de comédia, de você resgatar esse gênero, né? Que é você fazer grandes besteróis. Só que não acontece nada, não rende nada, porque as piadas não são boas e porque o elemento principal, o tópico principal, é muito mal explorado, sabe? Eu nem cheguei aqui no método de falar o quanto as cenas sobre esporte e futebol são feias, são ruins, são bobas. Seria um elemento talvez que você pudesse explorar, sei lá, botar eles pra, sei lá, jogar bola e fazer umas piadas de humor com isso, humor físico. Enfim, são elementos que poderiam deixar o filme um pouco mais relevante, mas ele só é muito bobo. Por exemplo, eles apostam muito na ideia de que é engraçado você ter uma camisinha que cobre as bolas. E, tipo, eu sinto que esse é um humor estadunidense que vai pra um lugar que, tipo assim, você falar pinto, o pessoal vai achar engraçado, sabe? E, não sei, pegar o Mark Wahlberg, eu vi até um comentário falando que, pô, me triste o Mark Wahlberg tá decaindo dessa forma. E eu concordo, ele parece que ele tá decaindo um pouco, porque isso é muito ruim. Mas que todo mundo tem que pagar as contas, né? E eu acho que é uma oportunidade perdida, realmente. Bom, esse foi o Resenha Rápida, que não foi tão rápido assim.
acabei desabafando bastante sobre esse episódio, né, esse filme. E se você não assistiu, comenta aqui. Se você acha que alguma coisa ficou sem você entender muito bem do que eu tava falando, comenta aqui, depois eu explico melhor, tá bom? Então é isso, tchau, e assista mais filmes, se inscreve, curte, compartilha. Tchau, tchau. Now and then I think of all the times you screwed me over, but I didn't believe it was always something that I've done.